Olá, pessoal. Boa tarde. Para quem já está aqui com a gente, acompanhando, né? Vejam aí que eu já coloquei os nossos recados, tá? Então, antes da gente efetivamente começar, vou chamar a atenção para vocês para os dois recados que estão aí postos na parte de cima do nosso chat. A primeira coisa é que ele vai ficar habilitado durante a palestra, mas apenas para envio de nome e matrícula de vocês. Depois a gente vai abrir para as perguntas, tá? O pessoal da extensão pediu para eu reforçar com vocês que para que essa atividade possa valer como horas de atividades complementares, que inclusive tem 3 vídeos do professor Edson lá no canal do YouTube da faculdade explicando sobre isso, é necessário que vocês assistam pelo menos 50% do tempo em que a gente fica aqui, tá? E colocar o nome completo de vocês e o número da matrícula. E aí tem um formato que a Silvia fez para nós com o meu nome. Então, você põe seu nome, um traço e o número da sua matrícula. Por quê? Com o hífen, fica fácil nessa separação para ajudar na formatação do arquivo na hora de a gente identificar quem que estava presente, tá? E outra solicitação é que vocês registrem os seus nomes apenas uma vez. Para o pessoal que não é da FDSM, para o público externo que está aqui acompanhando a gente, não precisa inserir nenhum tipo de informação no chat, tá? Se vocês desejam receber uma certidão de participação, é só vocês enviar um e-mail para nós, na extensão @fdsm.edu.br, com seu nome completo, a sua instituição de ensino de origem, onde você se formou ou onde você estuda nesse momento, tá? Então, dadas aí essas primeiras instruções, a gente começa com a nossa 4ª palestra desse ciclo de palestras Direito em Tempos da Covid-19. Eu queria agradecer a participação de vocês, agradecer aos membros do laboratório de Política Pública e Direitos Fundamentais, do qual eu sou líder e que ajudam aí na divulgação, tá? E agradecer ao nosso convidado, professor Silvio Beltramelli, que trabalha na PUC de Campinas, na graduação e no mestrado, né, da faculdade, é também procurador do Ministério Público do Trabalho, e o tema da palestra dele hoje aqui conosco é as instituições jurídicas frente ao trabalho assalariado em tempos de pandemia. Eu aproveito também para fazer uma chamada para uma palestra do professor Paulo, vai ser no sábado de manhã, sobre a atuação do Poder Judiciário, se não me engano, com relação também ao tempo de pandemia, mas é o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho. Então, acredito que vocês consigam fazer aí várias relações bastante interessantes nessa semana de atividades aqui. Professor Silvio, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, nesse momento que eu sei que todos nós estamos cheios de coisas para fazer, cheios de compromissos, mas às vezes a gente consegue parar um pouco para pensar em outras atividades. Fico muito contente de poder contar com você e poder te ouvir um pouco aqui hoje. Muito obrigada. A palavra é sua, professor. Bom, quem agradece sou eu. Obrigado, professora Anelisa, na pessoa de quem eu agradeço à Faculdade de Direito do Sul de Minas. É um prazer poder estar aqui. A gente já estava ensaiando alguma coisa juntos e eu lembro que teve um primeiro convite que eu não pude atender, infelizmente, lá atrás, seria presencial, e agora ter essa oportunidade de estar aqui, mitiga um pouco essa dívida que eu tinha, mas eu me sinto em dívida ainda, e nossas instituições, a gente ali também na nossa Faculdade de Direito, no nosso programa de mestrado da PUC de Campinas, nossas instituições têm uma proximidade muito grande, por via de nós e de colegas nossos, então, para mim, é um prazer. E essa questão do tempo, de fato, né? O tempo está subvertido na pandemia, mas eu imagino que, dentre as coisas tão importantes que talvez estivessem escondidas aí nas nossas rotinas malucas, né? E que a pandemia trouxe à tona, uma das coisas é, de fato, a necessidade da boa informação, do bom debate, da boa discussão. E esse é um espaço aqui que eu estou feliz de estar também, porque eu venho acompanhando e venho vendo que ele está se firmando aí como um espaço de produção de conhecimento, de diálogo de qualidade. Eu acho que a gente tem que fomentar e semear cada vez mais, né? Então, eu sou muito agradecido, muito obrigado.
E o desafio é grande falar sobre esse assunto nosso, especialmente porque eu venho dizendo para os meus alunos, alunas, orientandos e orientandas que tentar entender um fenômeno como esse já é difícil, do ponto de vista histórico. Você estando nele é uma loucura, né? Então, mas de qualquer maneira, o que eu vou tentar passar aqui são impressões sempre abertas a debates, né? Eu pensei, então, em usar o meu tempo da seguinte maneira. Vou estabelecer no início algumas premissas, algumas constatações. Num segundo momento, vou tratar de uma maneira mais dogmática, digamos assim, das principais normas que foram colocadas aqui no Brasil para tratar da questão do trabalho assalariado, né, nesses tempos de pandemia, sempre sujeito às premissas que eu vou colocar antes, e depois eu vou colocar o meu ponto de vista, uma análise mais detalhada e mais crítica a respeito, tá? Vou tentar ficar no tempo que me foi solicitado para a gente dar mais espaço para os debates também e para a interação com o pessoal que está nos vendo, a quem eu já agradeço, tá? Então, eu gostaria de começar com alguns apontamentos introdutórios sobre o que eu estou tomando por um contexto caótico de análise, né? Então, a gente está vivendo um contexto caótico, e é um contexto caótico sob vários pontos de vista, né? E no Brasil, em especial, com as suas peculiaridades, tá? O mercado de trabalho não é o mesmo nos diversos locais do mundo, não vai ser igual no Brasil, e o Brasil, com as suas dimensões continentais, também tem situações muito peculiares e particulares, Brasil afora, às vezes, no mesmo espaço geográfico. Então, você pega São Paulo, você pega uma cidade como Campinas, que não é uma capital, mas é onde eu estou, é uma cidade bastante populosa, você tem divisões de espaço muito claros, onde o mundo do trabalho se apresenta de formas diferentes, embora se articule, né? Então, isso já é assim sem pandemia. A pandemia é um desafio para a ciência, para a convivência humana, claramente para a economia, sempre se soube desde o início, e também para o mundo do direito, né, em suas várias frentes. E quanto às relações de trabalho, quando a gente fala de relação de trabalho, a gente também fala de economia. Então, falar do direito relativo às relações de trabalho, para mim, é uma questão indissociável. Se você quiser ter uma visão minimamente idônea do direito do trabalho, é você pensar como ele se insere na sociedade e também como a dinâmica política, social e econômica influencia o direito e como ele se coloca, né? Então, assim, esses desafios todos que a pandemia coloca, ela vai colocar para o direito também, mas no que tange às relações de trabalho, me parece que isso, na verdade, acaba acontecendo de uma maneira, digamos assim, reflexa, né? Então, o direito do trabalho e a regulação que se apresenta nesse contexto caótico, né? Nesse contexto de insegurança, premido pelas dificuldades da saúde e da economia. Então, é nesse contexto que eu vou tentar oferecer um panorama. Então, mas a gente tem que ter sempre em mente que, ainda mais no contexto caótico, fica muito mais claro o quanto o direito vai refletir, na verdade, as tensões que a economia traz para a exploração da força de trabalho, né? E o direito acaba, nesse ponto, se tornando um instrumento de suporte para as medidas extraordinárias, né? E as medidas extraordinárias relacionadas ao direito do trabalho, tá? O nosso tema, ele fala em instituições jurídicas, e aqui eu também não vejo como falar, por exemplo, só do judiciário. Eu trabalho, além de professor universitário, também sou membro do Ministério Público do Trabalho, vou trazer a minha experiência também no MPT, mas não tem como falar só sobre isso, sem falar também de como tem se apresentado a dinâmica, ou a falta de dinâmica dos outros poderes, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, quando eu estou falando em instituições jurídicas, eu me permito colocar aí as três, né? E aquelas que atuam junto a elas. Então, estou falando de executivo, estou falando de legislativo, estou falando de judiciário, e como essas coisas se articulam. Claro, a gente pode dar um olhar para o judiciário, mas a partir, por exemplo, da legislação que vem sendo editada pelo Poder Executivo e vem sendo avaliada e muitas vezes mantida pelo nosso Congresso, né? Então, para falar da regulação,
nos tempos de pandemia das relações de trabalho, a gente tem que também entender de onde está partindo essa regulação extraordinária. E ela está partindo do Poder Executivo Federal, né? Na sua essência, o que tem a ver com a pandemia e as relações de trabalho vem vindo do Executivo, especialmente por medidas provisórias e decretos, né? E aí, o Congresso está tendo que, num primeiro momento, se haver com isso, muitas vezes fazendo alterações. Isso quando a alteração não acontece imediatamente após o estabelecimento da norma pela própria autoridade que a colocou. Então, a gente tem um caso que ficou célebre justamente pelo inusitado, que foi uma medida provisória, se bem que não tem se tornado tão inusitado, infelizmente, mas por uma medida provisória, que ela é colocada num dia e ela tem uma parte inteira dela revogada no dia seguinte, né? Então, isso é para deixar qualquer professor de direito do trabalho doido, né? Eu tenho imaginado o que vai ser daqui a alguns anos, a hora que a gente olhar para os professores de direito constitucional, de direito do trabalho, de legislação previdenciária, a gente vai ver que todos estão sofrendo de uma maneira geral, mas esses em especial, né? Então, a gente está vivendo esse momento dessa instabilidade das normas regulatórias, né? Então, quando elas não são alteradas pelo seu próprio ente proponente, são alteradas muitas vezes substancialmente pelo Congresso, né? Porque aí entram dinâmicas políticas e econômicas, e aí o judiciário tem que se haver com isso também. Então, é uma cadeia instável, eu acho que isso tem que ficar claro também desde saída, né? E que, lógico, é uma instabilidade muito pouco bem-vinda num momento extraordinário como esse, né? Tudo que a gente devia ter já não basta a instabilidade íncita à pandemia, né? Do ponto de vista da saúde, da convivência, da saúde física, quando a gente fala de saúde, é física e mental. No trabalho, ainda mais ter que lidar com a instabilidade e com as indas e vindas do gerenciamento pelo Estado disso, né? Bom, então, feitas essas premissas, vamos fazer um apanhado. Minha sugestão é fazermos um apanhado da regulação, que eu estou chamando de regulação de exceção das relações de trabalho, tá? Então, regulação de exceção é a regulação do mundo do trabalho no Brasil em tempos de pandemia. Então, como eu estava dizendo, essa regulação está centralizada basicamente nas edições de medidas provisórias pelo Poder Executivo, e eu vou chamar atenção principalmente para duas, né? A medida provisória número 927, de 22 de março de 2020, e a medida provisória número 936, de 1º de abril de 2020, né? São essas coincidências que, enfim. Além dessas medidas provisórias, que eu vou tratá-las de uma maneira mais detalhada, a gente teve, por exemplo, as definições de atividades essenciais. Isso está acontecendo no plano federal, inclusive com uma mudança recente de ontem. Está acontecendo no plano estadual e está acontecendo no plano municipal, muitas vezes de modo divergente, né? Ou divergente porque não há conversa, ou divergente porque, na verdade, a oposição se apresenta de maneiras de lidar, né? E isso tem impacto direto nas relações de trabalho. Qual para, qual não para, qual pode ser feita em sistema de rodízio, qual pode ser feita em teletrabalho, enfim. E tudo que está sendo feito, e essa é uma coisa importante, para a gente poder depois fazer um cotejo de qual é a justificativa do que está sendo regulado e do que está acontecendo na prática, a principal motivação é a motivação da manutenção dos empregos, né? Então, tudo que se tem feito para alterar a regulação das relações de trabalho tem sido feito sob a justificativa de que se deve manter empregos. E que, por óbvio, ninguém vai negar que a manutenção de empregos, na verdade, ela está ligada diretamente à sobrevivência das pessoas, né? As pessoas na nossa sociedade, sem renda, dificilmente sobreviverão, certo? Então, com base nessas justificativas, a gente pode começar a falar um pouquinho, e eu vou fazer um apanhado, vou pedir perdão por essa etapa dogmática da coisa, mas eu acho que num tempo como esse, onde muitas informações chegam ao mesmo tempo e por fontes diferentes, é interessante, eu acho que você percebe isso também, Ana, com seus alunos, eu percebo com os meus, muita fonte de informação, muito resumo, muito meme,
muita rede social, mas o pessoal não lê a lei, né? Não vai no texto da lei. Então, eu vou me permitir aqui abusar da paciência da nossa audiência para tentar fazer um apanhado. Não vou ficar lendo o artigo, mas as principais situações de regulação que essas medidas provisórias, essas duas que eu citei, nos trouxeram. Então, a 927, de 22 de março de 2020, e aí é preciso a gente perceber que a gente começou a falar de coronavírus aqui e de Covid já desde janeiro, com os primeiros casos em fevereiro, e a nossa medida provisória para regular essa situação ela vai aparecer no final de março. Tá? No tempo da pandemia, isso é uma grande demora, do meu ponto de vista. Né? Mas, enfim, ela veio ancorada no decreto federal que declarou a calamidade pública no Brasil por causa da pandemia, e ela, então, nasce para regular os efeitos nos contratos de trabalho. Então, a primeira coisa que essa medida provisória faz de importante é definir que a calamidade pública, por causa da pandemia, ela se enquadra no artigo 501 da CLT, que é o quê? É a possibilidade de rescisão do contrato por motivo de força maior. Então, vamos lembrar que o motivo de força maior, na verdade, ele excepciona aquela condição, ou pelo menos mitiga, aquela situação do empregador como a pessoa que assume, ou o ente que assume o risco do negócio. Né? Então, quando a gente tem uma rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, e aquele estabelecimento de haveres rescisórios, isso está, por mais que a gente possa discutir o quanto isso penaliza ou não, ou quanto isso dificulta a rescisão, mas isso, na verdade, está dentro de uma lógica de que a assunção do risco do contrato de trabalho é do empregador. Portanto, se ele manda embora, ele tem que assumir o fato da quebra da expectativa do empregado de continuar trabalhando. Né? Quando você declara força maior o motivo da rescisão, você então diminui os haveres rescisórios do empregado que está sendo mandado embora. Ele recebe menos do que ele receberia se fosse uma dispensa sem justa causa. Então, a primeira coisa que a medida provisória faz é isso. Ela presume que a pandemia é força maior para efeito da dispensa. Tá? Outra coisa que ela faz, ela estabelece medidas, ela elenca medidas de enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia com base, supostamente, naquela premissa da manutenção dos empregos. Ou seja, ela dá alternativas para o empregador. Olha, ao invés de mandar embora, você pode tomar as seguintes atitudes. Colocar gente em teletrabalho, antecipar férias individuais, antecipar férias coletivas, aproveitar e antecipar feriados. Então, por exemplo, a pessoa não ia trabalhar lá no feriado futuro, não trabalha agora, né? Obviamente com compensação lá na frente. Banco de horas, suspensão de exigências administrativas de saúde e segurança do trabalho. Então, não precisa fazer exame de trabalhadores, os chamados exames periódicos. Não precisa cumprir uma parte importante de treinamentos e tal. Você pode direcionar o seu funcionário para qualificação, que foi uma coisa que depois caiu, né? Mas depois voltou, a volta dos que não foram, mas voltaram com uma outra cara. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E o pagamento diferenciado, diferimento no pagamento de FGTS. Né? Então, pagamento mais elastecido, que deu uma folga na lista de custos do empregador. E tudo isso feito com a possibilidade de formalização por acordos individuais escritos, o que é sempre muito importante perceber. Se numa relação de trabalho, por si só, há uma desigualdade econômica entre as partes que negociam, e é por isso que muitas das coisas não, segundo a nossa Constituição, não admitem flexibilização, e quando admitem é por acordo coletivo ou convenção coletiva, porque o sindicato participa, essa MP vem e estabelece a prevalência dos acordos individuais. Ou seja, se já há uma situação de hipossuficiência na dinâmica capitalista normal, você imagina em tempo de pandemia, onde há uma clara retração da economia e, com isso, a retração dos empregos também. Mas, enfim, a MP coloca isso. A partir daí, já surgem dúvidas que são teóricas, mas que também se revelaram na prática. Então, o teletrabalho passou a ser um direito? Quem é que resolve se o trabalhador vai para teletrabalho ou não vai? Né? Quem é que resolve se os trabalhadores de uma mesma atividade, de um mesmo empregador, uma parte vai para teletrabalho e outra parte não? Qual é o critério que se usou para definir quem vai e quem não vai?
Foi um critério científico? Foi um critério baseado em risco? Foi um critério baseado em algum parâmetro discriminatório? Né? Segundo a MP 927, quem decide é o empregador, independente de justificativa. Né? Outra coisa que foi crucial na MP, né, está no artigo 4º, parágrafo 5º dela, é que a MP elimina qualquer tipo de limitação do tempo de trabalho fora do local de trabalho. Se você olhar bem, ela não limita, ela não elimina a limitação. Depende, porque ela diz com todas as letras que você está linkado por WhatsApp ou à disposição para estar comunicável por WhatsApp, redes sociais, não constitui regime à disposição do empregador, nem prontidão, nem sobreaviso, exceto se houver previsão diferente em acordo individual ou coletivo, né? Mas esse é um outro problema. Então, o controle do tempo, nós já vimos lá em cima que houve flexibilização para banco de horas, flexibilização para férias, flexibilização para antecipação de feriados, tudo isso por critério do empregador, ou de acordo com o acordo individual, onde a gente sabe quem é que tem força para negociar o que com quem, né? Bom, isso aconteceu, e aí, sobre férias individuais, quem é que pode decidir se antecipa ou não? Critério exclusivo do empregador. Se vai conceder, quando, com umas situações específicas bastante preocupantes. Suspensão de férias de profissional de saúde, de atividades e de outras atividades essenciais. Então, enquanto para todo mundo o empregador pode decidir dar férias, inclusive as coletivas, para os de atividades essenciais que já estariam ou teriam férias previstas durante a pandemia, essas férias podem ser suspensas, né, a critério do empregador. Outra coisa também que sobre férias que a MP coloca é que o adicional de 1/3 das férias ele pode ser pago até dezembro, com a última parcela do 13º. Né? Então você recebe as férias, que talvez não fossem as mais interessantes para você gozar, tudo bem, já era o empregador que decidia, mas em geral existe um planejamento, mas você não recebe o seu adicional de férias constitucionalmente previsto. Né? E a MP regulamento. Aliás, tem isso, né? A MP ela mudou diversas situações de lei federal e de Constituição. Claro, é um caso de urgência, talvez uma das poucas situações em que a gente pode falar que as MPs foram promulgadas em situação de urgência. Outras tantas não. Mas, enfim, está mudando lei federal e está mudando Constituição, né? As férias coletivas podem ser dadas também a critério do empregador sem os limites mínimo e máximo da CLT, aqueles períodos mínimos e máximos. Então, você entrega na mão do empregador também a situação do intervalo para descanso maior, que é o das férias. Né? Assim como você entrega na mão dele a situação dos intervalos menores por causa do banco de horas. Né? Outra coisa importante, férias coletivas, não precisa mais comunicar ao Ministério da Economia, que antes era o Ministério do Trabalho, agora é a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, e não precisa mais comunicar aos sindicatos. Ou seja, concede férias coletivas, avisa os trabalhadores e não avisa mais ninguém, não avisa governo, não avisa sindicato, que era uma regra do 139 da CLT. Né? Então também tirou esse aviso, né? Que vamos combinar, uma prestação de contas à sociedade. Né? Bom, banco de horas, que é uma situação também muito sensível. E no final eu vou tentar explicar por que, se é que as pessoas já não entendem. Né? Pode ser feita, o banco de horas pode ser estabelecido de uma maneira diferente do que estava por acordo individual. Ele pode ser por até 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, você pode fazer as compensações. Então, você pode muito bem ser instado a trabalhar de maneira muito intensa por um curto espaço de tempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, enquanto durar a pandemia no seu nível mais intenso, e depois você dilui essa compensação num período longuíssimo, né? E a compensação, segundo a MP, ela acontece por ordem do empregador, independentemente de acordo individual ou norma coletiva. Ou seja, o empregador é que manda quando vai compensar. Ainda que você queira estabelecer isso previamente num acordo individual
ou numa convenção, num acordo coletivo, a MP entrega na mão do empregador fazer isso. Tá? Então, ele decide quando te chama para você trabalhar mais tempo e ele decide quando você compensa. Bom, sobre normas de saúde e segurança, a MP 927 também suspende a obrigatoriedade de realização de exames médicos, ocupacionais, clínicos, complementares, exceto os demissionais, tá? Mas mesmo os demissionais, eles podem ser dispensados e realizados depois de 180 dias. Né? Então, qual é a condição de saúde que você vai encontrar do trabalhador ou da trabalhadora depois de 180 dias? Porque a função do demissional é essa, né? É constatar se o trabalho de fato deixou a pessoa com algum tipo de sequela, de adoecimento, agravo de saúde, né? Suspendeu treinamentos previstos nas normas regulamentadoras, que são as normas técnicas do antigo Ministério do Trabalho, né, que visam o quê? Evitar acidente, evitar adoecimento, suspendeu treinamentos, né? Eles podem acontecer 90 dias depois do término do decreto de calamidade. Talvez a questão do treinamento e da informação seja uma das coisas mais importantes hoje para todos os trabalhadores, mesmo aqueles que trabalham em casa, em virtude da pandemia, né? As comissões internas de prevenção de acidentes, que são grupos de trabalhadores que cuidam dessas situações de saúde e segurança, poderão ser mantidas, diz a MP, poderão, tá? Então esse poderão não significa deverão, e poderão suas eleições serem suspensas, se for o caso dela estar no período de eleição. E aí uma coisa que muito controvertida foi que a MP 927 diz que a contaminação de Covid não será considerada doença ocupacional, exceto em casos de demonstração de nexo causal. O Supremo Tribunal Federal já suspendeu a eficácia em 29 de abril desse artigo da MP, mas a gente já tinha na lei da Previdência Social dizendo que qualquer doença ocupacional, qualquer agravamento de saúde, se viesse decorrente de endemia, ela não poderia ser considerada acidente de trabalho ou a doença ocupacional, exceto se comprovado o nexo causal. Então, em alguma medida, talvez não tenha mudado a lógica, mas o fato é que pegou muito mal dizer que uma pessoa que se contamina, por exemplo, no ambiente de trabalho, a princípio não pode ser considerada doença ocupacional, né? Teria que fazer uma demonstração cabal do nexo. Bom, é o que está valendo. Jornada de trabalho dos profissionais de saúde, o pessoal da linha de frente, o pessoal que merecidamente tem sido louvado, palmas sendo batidas pelo mundo inteiro. Tudo bem. O que a MP deu para eles de presente? Prorrogação excepcional e sem limite da jornada de trabalho. Tá? Porque se entende que cabe no artigo 61 da CLT, necessidade imperiosa ou força maior. Né? Então, vocês já estão vendo o nível de contaminação desses profissionais. No Brasil, as estatísticas oficiais estão aí, ele é muito maior do que em qualquer outro local da Europa ou dos Estados Unidos. Mas, além disso, tem o esgotamento físico, esgotamento mental, né? Nem só de coronavírus se agrava a saúde do trabalhador, do profissional da saúde, né? Eles que trabalham, em boa parte, em escalas de 12 por 36, o empregador foi, pela MP, a ele foi facultado poder determinar escalas complementares entre a 13ª e a 24ª hora, que é justamente o tempo, no meio do tempo de descanso. Então, o que isso significa na prática, gente? É gente dobrando plantão, dobrando escala. Né? É isso que está acontecendo. Ainda mais quando alguma parte deles tem que ser afastado, né? Para fazer o confinamento por causa de contaminação. E essas horas suplementares todas poderão, diz a MP, ser compensadas em até 18 meses. Então, de novo, 1 ano e meio. Né? Fiscalização do trabalho, suspensa por 180 dias. Qualquer prazo. Então, autuação pode acontecer? Pode, mas o recurso do empregador pode vir até depois de 180 dias. Então, pode não prevalecer a autuação. Né? A atuação tem que ser apenas orientativa, exceto para casos de falta de registro, situação grave iminente de risco, ocorrência de acidente de trabalho fatal ou trabalho em condições análogas a de escravo ou infantil. Ou seja, você praticamente paralisa a fiscalização do trabalho, a não ser para situações extremas. Né?
No momento em que a gente fala nessa questão de volta à economia, não volta, volta parcialmente, a fiscalização seria um ato importante, justamente do ponto de vista da proteção das pessoas, das medidas protetivas no trabalho, né? Outra coisa que a MP 927 fala, prorrogação das normas coletivas a critério do empregador. Então, norma coletiva é um acordo entre sindicato patronal e sindicato do profissional, ou entre sindicato profissional e empresa empregadora ou empregador. Segundo a CMP, isso pode ser prorrogado por ato exclusivo do empregador, né? Ele determina, ele diz que pode e ele vai fazer. E a suspensão dos contratos de trabalho estavam previstas no 927, mandava encaminhar todo mundo para qualificação, sem recebimento de salário. Isso foi o que mudou de um dia para o outro, né? Com a MP 928 2020. Então teve a 927 2020, e no dia seguinte teve a 928, revogando toda essa parte da suspensão dos contratos de trabalho, que depois veio a ser regulada, e agora a gente entra na MP 936, de 1º de abril de 2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. E aqui eu chamo muita atenção. Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, né? Não só de emprego, pelo menos é o nome, né? Que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento da calamidade. Então, o que trouxe de mais relevante esse MP? A possibilidade de você suspender contratos de trabalho ou reduzir a jornada de trabalho e, proporcionalmente, reduzir o pagamento de salário. E é isso que não tinha antes e que agora passou a ter, não tinha na 927, passou a ter na 936, que era a complementação do salário, que foi retirado, né, que foi impactado pela redução, pelo governo, tá? E o governo instituiu, então, um programa, deu um nome para essa complementação, Benefício Emergencial de Prestação do Emprego e Renda, né? Ou eles estão usando a sigla BEM, né? O tempo não permite a gente também discutir criticamente as siglas que são utilizadas e o quanto elas revelam, quiçá, uma certa perversidade. Mas, enfim, redução proporcional da jornada de trabalho por até 90 dias. Isso pode ser feito por acordo escrito, com a preservação do salário hora. Não é o salário mínimo mês, é o salário hora. Então, o salário mínimo hora, tá? Então, você pode reduzir em 25%, 50% ou 70%, 75%, salvo acordo coletivo, que daí os acordos coletivos podem fazer proporções distintas, tá? Então, esses 25, 50, 75 é para acordo individual. Tá? Então, de novo, acordo individual aí prevalecendo, né? E aí, qual que é o contraponto? Garantia de emprego pelo período equivalente dessa redução. Então, você pode reduzir por até 90 dias. Se você reduzir 90 dias, nos próximos 90 não pode mandar o trabalhador ou a trabalhadora embora. Tá? Se reduzir por 30 dias, nos próximos 30. Então, projeta-se pelo mesmo prazo. Ou a suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias. Aí, então, suspensão é para a atividade, mas com a manutenção dos benefícios em acordo coletivo, por exemplo, plano de saúde, cesta básica. Aqui a MP deixa o trabalhador ou a trabalhadora, que bom, ele mesmo, sozinho, contribuir para o regime de previdência social, já que ele não vai estar recebendo o salário, mas ele pode contribuir como segurado facultativo, e também oferece garantia de emprego pelo período equivalente da suspensão. E se não garantirem o emprego, e se for mandado embora, o que acontece? Uma indenização suplementar, que não é a mesma coisa que as verbas rescisórias, tá? São coisas diferentes. Como é que você pode formalizar tanto a suspensão quanto a redução? Acordo individual ou acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. O acordo individual, ele vai poder acontecer para quem tem salário até R$ 3.135, que é justamente o valor que nós vamos ver que o pagamento do governo vai poder chegar a inteirar o salário inteiro do trabalhador ou da trabalhadora, ou seja, ele vai continuar ganhando o que ele ganhava, né? Agora, também pode acontecer acordo individual para os chamados hipersuficientes, que foi aquela categoria que a reforma trabalhista criou, né?
que é das pessoas que parece que elas, por terem um diploma em nível superior, que é uma exigência, e por ganharem 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social, que hoje está um pouquinho mais de R$ 12.200, elas se tornam pessoas que automaticamente elas têm o poder de negociar com o empregador no mesmo grau de reivindicação, de poder de barganha, né? Então, esses também podem fazer essa redução ou suspensão contratual por acordo individual, sendo que eles vão ter uma perda salarial significativa. Nós vamos ver por quê. E aqueles também que vão ter o salário reduzido na menor fração, o salário e a jornada reduzidos na menor fração, de 25%. Tá? Aí vem pagamento do benefício, isso é importante as pessoas entenderem. O cálculo do pagamento desse benefício de ajuda excepcional, ele é feito, a base de cálculo ela é feita pelo valor do seguro-desemprego. Né? Então, o valor do seguro-desemprego, ele é um valor que calcula baseado numa porcentagem da média dos últimos salários da pessoa. Então, já é menos. A base de cálculo já é menos do que a pessoa ganha. Né? Então, se você teve a redução do seu contrato em 25%, você vai receber 25% do seguro-desemprego, do que você teria direito do seguro-desemprego. Se você fosse pleiteá-lo, 50%, 75%. Tá? Então, em caso de redução da jornada, essa proporção. Em caso de suspensão do contrato, para as micro e pequenas empresas, que são aquelas que faturam até 4.800.000 por ano, 100% do valor do seguro-desemprego você pode ganhar, porque são as pessoas com salário mais baixo. E no caso de outras empresas que não micro e pequena empresa, você vai ganhar 30% de ajuda compensatória do empregador, porque o empregador vai ter que te pagar alguma coisa, mas não é considerado salário, é indenização, e até 70% quem vai pagar é o governo. Tá? E aí a medida provisória 959, de 29 de abril, agora de pouco, ela foi instituir só agora a operacionalização para o pagamento disso. E vocês estão acompanhando na imprensa a dificuldade que se está tendo para esse auxílio. Tá? Já tentando terminar essa parte da legislação, para a gente ir para uma parte final de reflexão sobre isso, a Lei 13.982, ela instituiu também o auxílio emergencial, que é o que é mais utilizado sob a sigla BEM, né? E ela habilitou para receber os trabalhadores informais ou desempregados com renda de até meio salário mínimo. Né? Renda individual de até meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos. A mulher que seja arrimo de família, monoparental, né, que não tenha companheiro, ela recebe 2 vezes esse valor, limitado a 2 membros da família, valor de R$600. Vamos lembrar que a primeira proposta do governo foi de R$200, do governo federal. Né? Quem mudou esse patamar foi o Congresso Nacional. Bom, então, esse é o arcabouço normativo. Olha quanta coisa, né? Quais foram os problemas fáticos e jurídicos citados? Eu vou fazer só um rol. Não vou entrar na discussão jurídica de cada um, mas é só para a gente perceber o que isso levantou de problema. Né? Então, primeiro, a experiência do MPT, ali onde eu atuo. Né? Já no começo da pandemia, ia saindo norma, ia saindo conclusão científica, o Ministério Público do Trabalho foi soltando nota técnica, né, que são documentos que te ajudam a interpretar o que fazer. Foram 12 notas técnicas até agora. Tá? 2 falando sobre como interpretar e aplicar e as inconstitucionalidades dessas MPs que eu comentei com vocês. Fora isso, começou a chover denúncia. Então, denúncia do quê? Atividade em teletrabalho, vai, não vai, paralisa, não paralisa, quem é que vai, quem é que não vai, é direito, não é direito. Observância do afastamento do grupo de risco, então gente que estava no grupo de risco e não foi afastado. O setor de telemarketing, por exemplo, ele demorou algumas semanas, e é um setor onde o pessoal fica super aglomerado. Né? Ele demorou, e era um setor que, em termos de tecnologia, ele podia muito bem continuar funcionando sem muita perda de trabalho. Com as pessoas em casa. Afastamento sem discriminação, ou seja, eu vou fazer rodízio e uma parte eu vou deixar em casa, outra não. Quem vai para rodízio? Você entendeu? São os mais produtivos, os menos produtivos. Vou aproveitar para penalizar algumas pessoas.
por alguma coisa que eu não gostava, né? Exposição ao contágio, nossa, um monte de denúncia, né? Estou trabalhando em situação de exposição, cheio de gente, aglomerado, falta álcool gel, não tem EPI na área da saúde, então nem se fala, né? Falta de EPI, de EPC, aplicação indiscriminada da redução da jornada de trabalho ou da suspensão, isso está aparecendo agora para a gente, viu? Veio um contrato de adesão para eu assinar sobre isso. Inclusive, a gente recebeu denúncia onde, na verdade, era um formulário. O trabalhador, a trabalhadora recebe o formulário no e-mail, assina, e o formulário vem com X. Vai reduzir tantos por cento, vai receber tantos por cento a partir de tal data, e aí tinha um X, concordo, você assina, tira uma foto e me manda de volta. Né? Então, me lembra os contratos de adesão de consumo. As notas do MP sobre a medida provisória 927, no que ela bate? Não pode ter prevalência de acordo individual, isso é inconstitucional. Não há urgência que justifique isso. Tem que ser negociado com o sindicato. Inclusive para hipersuficiente. Né? Inclusive para quem vai receber menos. Segundo, e essas notas técnicas são públicas, vocês acham no site do MPT. Segundo, reversão do teletrabalho só apenas após o levantamento das restrições das autoridades sanitárias. Então, não é o empregador que decide quando acaba o teletrabalho. Tem que ter compatibilidade. Se não for atividade essencial, você tem que não ter mais calamidade, né? Senão você bota as pessoas em risco. Disposição por aplicativos de comunicação é tempo de trabalho, é tempo à disposição. A MP é inconstitucional falar o contrário, né? Observância dos limites de jornada, isso para todo mundo, em especial para os profissionais da saúde. É quem mais precisa do tempo de descanso para se refazer, né? Então, também inconstitucionalidade disso. Prorrogação das normas coletivas só por consenso entre sindicatos e empresas, e empregadores. E o mais importante, gente, prova inequívoca da necessidade financeira patronal em virtude da pandemia. Você não vai suspender ou reduzir contrato de trabalho e você não vai usar de força maior para dispensar as pessoas se você não provar que o seu negócio está em risco. E como é que você prova isso? Abrindo contas. As empresas têm que abrir as contas. Não adianta presumir que vai quebrar. Claro que prejuízo todos vão ter. Agora, qual é o nível do prejuízo? Será que você precisava reduzir o tanto que você reduziu de todo mundo? Será que precisava suspender mesmo? Né? Então, o Ministério Público está começando a olhar essas coisas, olhar a conta. Né? Então, situação diferenciada para pessoas com deficiência não aconteceu, para aprendizes menores de idade não aconteceu. Então, tudo isso o Ministério Público colocou para discussão, né? Isso sem contar, gente, atraso de salário, não pagamento de verba rescisória, assédio moral, né? Isso é a parte de investigação do MPT. Fora isso, as indenizações que o MPT conseguiu em condenações, ele reverteu para combate de coronavírus em compra de equipamentos e em pesquisas. Já são mais de 200 milhões de reais revertidos, tá? Bom, isso falando de MPT. De Justiça do Trabalho, o que a gente tem visto? Ela está vindo a reboque dessas discussões, né? A gente vê decisões tentando proteger profissionais prestadores de serviço nas plataformas digitais, em ações coletivas, mandando empresas de plataformas digitais arcarem com a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, fornecendo EPI, porque vocês sabem que é uma discussão da existência ou não do vínculo de emprego. Então, houve decisões, especialmente ações coletivas do MPT, determinando essa proteção, mas que depois, muitas delas foram revertidas em segunda instância, nos tribunais. Há decisões de antecipação de tutela para fornecimentos de EPIs, tá? Mas algumas delas não são dadas porque o magistrado ou a magistrada entende que não existe prova cabal da exposição do risco, e tem muitas decisões também envolvendo grupo de risco, em especial na área da saúde. Afasta ou não afasta gente de risco da área da saúde? Então, idosos, pessoas com comorbidades, porque daí você entra na seguinte discussão que a Justiça do Trabalho está tendo que enfrentar. Se eu tiro esse grupo de risco da linha de frente, eu diminuo a capacidade de profissionais atenderem a população. E aí
você praticamente você traz uma hierarquia no valor da vida, né? Do profissional da saúde. Olha que dramático isso, né? De fato, que efetivamente dramático. E você acaba prejudicando o atendimento da população. Então, a gente encontra decisões tanto mandando afastar, quanto não, né? Bom, gente, esse é o panorama. Então, a Justiça do Trabalho está vindo a reboque dessas discussões, ela recebe a miúde muito menos do que o Ministério Público recebe, porque o Ministério Público chega nele antes, e ela está ainda tentando se estabelecer nesse ponto, né? Então, aí, para a gente encaminhar o nosso bate-papo, eu queria fazer algumas constatações, que eu estou chamando aqui de constatações holísticas, a partir desse todo que eu mostrei para vocês. Então, olhar esse monte de informação a partir do todo, e com isso fazer alguns apontamentos críticos. Queria começar com alguns dados para vocês, dados do IBGE, tá? Sobre o primeiro trimestre de 2020. Eles acabaram de sair, tá? Saíram dias atrás. Portanto, já com alguns efeitos da pandemia, tá? Porque ele conta março. Nós temos no Brasil 12,85 milhões de desempregados. Já tínhamos entre 12 e 13, já de anos. Mas, se você pegar o quarto trimestre de 2019 para agora, nós tivemos um acréscimo de 1,2 milhões de desempregados, até março. Esse número certamente já aumentou. Deixaram de trabalhar em 2020, então não é só empregado formal, parou de trabalhar um número recorde na série histórica do IBGE. 2,33 milhões de pessoas. Sendo que desses 2,33, 2 milhões são do mercado informal. Então era gente que já estava numa situação precária, sem proteção jurídica de direitos, que parou de trabalhar, porque o mercado informal foi diretamente afetado pela pandemia. Os informais no Brasil, aliás, até o fim de 2019, eles eram 38 milhões. Tá? Então, se você somar com os 12 milhões de desempregados, a gente está falando de 50 milhões de brasileiros ou sem trabalhar ou em situação muito precária. Tá? E quem é informal, gente? Quem está nessa categoria? É empregado por conta própria sem CNPJ. Então, por exemplo, trabalhador de aplicativo, todos. Empregado sem carteira de trabalho no setor privado, empregado doméstico sem carteira de trabalho, muitas, e aqui eu vou colocar empregadas domésticas, porque a questão de gênero ela vem muito forte nisso tudo, a divisão do trabalho de gênero muito forte, associada de raça piora, né, como todos sabemos. Emprego como familiar auxiliar, ou seja, trabalha para sua família sem registro, é informal, ou trabalho como empregador sem CNPJ, sabe, aquele vulgo empreendedor pequenininho, que na verdade emprega mais uma pessoa, o MEI, esse também é informal, né? Dados do Ministério da Economia agora, de 12 de maio, ou seja, ontem, mais de 7,2 milhões de pessoas com contratos reduzidos ou suspensos, que estão usando da MP 936. 7,2 milhões. Isso é 20,7% dos formais. É claro que só trabalhador formal vai entrar nessa, né? Porque o informal, ele é reduzido, você não precisa informar nada para ninguém, nem formalizar acordo com nada, né? Ou seja, gente, 1 em cada 5 pessoas que trabalham no mercado formal já foi atingido por redução ou suspensão de contrato, tá? Sendo que 54,9 ou quase 4 milhões de pessoas com suspensão, mais da metade foi suspensão do contrato, tá? E aí depois você tem 17,2% com redução de 50, 13,4% com 25 e 12,2% com 70. Sendo que 167 mil aproximadamente são contratos intermitentes. Gente, contrato intermitente é aquele que só recebe quando trabalha. Esses caras sofreram redução ou suspensão do contrato de trabalho. Tá? São 167 mil. Bom, quais são as conclusões que eu tiro e agora já vou me encaminhando? De verdade para o final. Essa regulação extraordinária, ela não serviu só para desonerar o empregador, ela foi muito além disso. Né? Ela permitiu, por ato patronal, a possibilidade de aniquilação dos principais limites de exploração da mão de obra. Se você conseguir entender
como acontece a acumulação patrimonial a partir da exploração de mão de obra, que é o centro nervoso da dinâmica capitalista, você vai entender que são 3 pilares que são fundamentais para que essa dinâmica aconteça. 1, remuneração, que é renda. Então, esses planos não asseguraram renda nem para os formais que tiveram a sua renda reduzida, nem para os informais. Né? Muito menos para quem já não tinha. Não são R$600 que vão mudar isso. Tá? Então, contradiz a ideia de que vamos assegurar emprego e renda. Você pode ter assegurado o emprego, mas quem vende a força de trabalho quer o emprego por causa da renda. E isso foi mitigado. Primeiro ponto, então, você entregou na mão do empregador resolver sobre isso. 2, o tempo crucial que é associado à remuneração. Todos os sistemas de jornadas e compensações, em geral, na mão do empregador para ele decidir. E que impacta, além da renda, também na saúde das pessoas. E 3, a negociação coletiva. Você tirou do espectro da negociação coletiva situações que você, então, faz com que diminua a capacidade de resistência, que os sindicatos no Brasil já é baixa, a gente sabe disso. Né? Então, você reduz essa capacidade de resistência que é tão importante num momento extraordinário. Né? Bom, isso tudo num ambiente de aceitação pacífica dessa regulação, né? Com uma ideologia neoliberal e conservadora profundamente penetrante, inclusive na classe que vive do trabalho. Em especial, que tem rendimentos médios e altos. E com isso, uma agenda de política ultraliberal que ela não se abala no tempo da pandemia. Vocês devem se lembrar falas do nosso ministro da Economia dizendo: temos que tomar medidas, mas com austeridade. A Europa já abandonou a austeridade faz muito tempo. A gente está tratando de vida. Você precisa botar dinheiro na mão das pessoas para elas sobreviverem. É claro, precisa ter orçamento, precisa ser responsável, precisa existir esse dinheiro. Mas isso explica também boa parte da demora, isso explica o curto-circuito de comunicação do Executivo com o Congresso, né? E isso explica muito, e aqui não vai dar tempo, a falácia do dilema emprego e saúde. Quem quiser eu convido, eu estou com um canal no YouTube aí que a pandemia transformou os professores em youtubers, e a professora Ana vai estar lá com a gente em breve, que eu estou conversando sobre coisas, e uma delas foi com 2 professores de filosofia sobre esse dilema emprego versus saúde. Esse dilema não existe. Esse dilema não existe, ele é falso. Você tem que tratar dos 2, né? E você tem que articular os 2. Então, essa atuação estatal baseada na austeridade, ela impede meios de financiamento de subsistência dos mais vulneráveis, que é o que tinha que ser a prioridade, né? Silvio, mas como fazer isso? Gente, realocação de orçamento, impulsionar crédito. Vamos lembrar que uma das primeiras medidas, o Ministério da Economia e o Banco Central aumentaram a liquidez dos bancos em muitos milhões de reais, sem contrapartida de facilitar o crédito para a pessoa que precisa, né? Esse crédito não está chegando na ponta. Aumento do endividamento brasileiro, a gente tem capacidade de endividamento. Taxação de dividendos de acionistas, que no Brasil não tem. Os dividendos de ações não são taxados, né? Existe um estudo de auditores fiscais de que se poderia conseguir quase 60 bilhões de reais se você tributar só lucros e dividendos no Brasil, sem falar em grandes fortunas, tá? Então, tudo isso é uma pauta que favorece quem? Os grandes conglomerados, às custas da saúde e da vida de milhares de brasileiros, que são aqueles que estão pedindo a relativização das quarentenas. Basta vocês perceberem quem é que estava na reunião imposta à presidência do Supremo Tribunal Federal na semana passada, né? Então, esse discurso de risco de morte, ele se aplica, que se fala sobre o risco de morte do pequeno empresário e do trabalhador, porque na atividade não essencial, se ele não ganhar, ele vai morrer. Tá, mas são essas pessoas que a gente diz, e aí leiam os trabalhos do professor Luiz Gonzaga Beluso, porque ele explica de uma maneira primorosa o que fazer, de onde tirar o dinheiro, para onde ir, e que é dentro da lógica capitalista, gente, não é fora dessa lógica, não é apropriação, não é comunismo, não é nada disso, é dentro do orçamento do governo, como é que você faz, porque justamente essas as pessoas
que entram nessa falsa falácia de que elas têm que sobreviver com o emprego, são elas que têm que estar sendo ajudadas por quem pode, por quem tem condição, né? Então, a classe que vive do trabalho com rendimentos parcos, em especial os pobres e os miseráveis, em boa medida vivem o paradoxo atual deles serem chamados daqueles que compõem atividades essenciais, mas, ao mesmo tempo, eles estão experimentando o jugo da baixa informalidade, o jugo da informalidade, né? O jugo do não recebimento, da suspensão do contrato, sem receber um apoio estatal necessário. Quem é? Motorista, empregador de aplicativo, é rodoviário autônomo, é trabalhador no ramo do alimentício, são as domésticas. Gente, não adianta bater palma. Não adianta bater palma, né? A gente reconhece que é legal, mas tem que botar dinheiro na mão desse pessoal, né? Então, a sensação que eu tenho é que esse discurso ele tem tomado todos, inclusive as pessoas da área do Poder Judiciário, e acaba ficando uma aceitação a priorística dessas medidas, né? Não, tem que ser feito, a gente tem que aguentar mesmo, essas medidas são de exceção, não vamos reclamar. Então a gente passa a nem se perguntar, inclusive na área jurídica, mas o empregador realmente precisa adotar aquela medida? Ou será que nós estamos nos entregando à racionalidade econômica pura e simples? Né? E a gente vê isso entre os próprios trabalhadores, né? Agora, por outro lado, uma mensagem de esperança, né? E eu termino assim. A pandemia está deixando a gente de frente com as nossas individualidades, com os nossos problemas, com os nossos dilemas, com os nossos desafios profissionais, familiares, os íntimos, né? E a gente tem podido perceber e pensar sobre várias coisas. O problema das fake news e como combater. Eu tenho dito que contra corpos não há argumentos, né? Pelo menos factíveis, né? Então, isso faz com que a gente tenha que ter uma urgência de espírito de desconfiança das fontes. E isso leva a gente a uma essencialidade da transparência, tanto do setor público quanto do setor privado. E aí eu levo a vocês a pensarem o que a gente está tendo por transparência em contraponto. Subnotificação de Covid, o CAGED, que é para a gente entender o mercado de trabalho, ele está suspenso desde janeiro, nós não conseguimos saber. As informações que nós sabemos vêm do Ministério da Economia, por interpretação deles, desde janeiro. A gente não sabe ao certo todos os recursos públicos, como é que eles são alocados, ou se sabe, é feito numa linguagem muito hermética, né? E os empregadores têm que entender que, não vamos dividir esse bolo socialmente, as informações têm que vir a público, né? A gente está aprendendo também a importância de ocupar os espaços públicos de reivindicação, e esses espaços públicos hoje estão tolhidos pela pandemia. Então a gente tem que descobrir outros modos de impacto, de manifestação pública, né, sob pena da gente impedir os contrapontos. Então, assim, pela maneira como você conseguir calar-se, não é mais uma opção. Segura, ao menos segura, não é mais uma opção. Você pode se calar, mas isso não vai te trazer segurança, tá? A busca do debate público de qualidade, como esse que está sendo feito aqui, tá? Com apoio de tecnologia, olha as lives, nós estamos fazendo live, né? E a viabilidade, descobrir a viabilidade de uma mobilização ainda que à distância, né? E aí eu termino com essa fala. A gente está descobrindo que a democracia ela é uma condição radical de liberdade, e a gente está descobrindo isso da pior maneira possível, tendo a nossa liberdade tolhida por um vírus. Mas essa democracia não é qualquer democracia, não é só representativa. E aqui eu sempre invoco a democracia russoniana de vontade geral, que é uma vontade que inclui. A vontade geral não é a vontade da maioria, é a vontade onde todos os interesses estão, de alguma maneira, dentro do debate, dentro do espaço deliberativo, né? E isso tem que tomar todos os espaços de deliberação, do governo, do trabalho, da família, enfrentar patriarcado, da geopolítica. Como diz Boaventura de Souza Santos, é a radical democratização dos espaços públicos e privados, né? Porque, a despeito do que foi recentemente dito por uma grande operadora, um chefe de uma grande operadora financeira, sobre o risco ter passado para a classe alta, esse vírus que foi disseminado do rico para o pobre, porque foi assim que aconteceu, e que parou o mundo, escancara uma verdade que se impõe a cada degrau ascendente daquela curva que a gente conhece. Enquanto um excluído, uma excluída, um oprimido, uma oprimida, um explorado, uma explorada,
for abrigo para esse tipo de patógeno ou para qualquer outro vírus que vier depois, e para os que ainda vão vir, não haverá fortuna material que coloque completamente a salvo qualquer ser humano no planeta Terra. Que tenhamos sorte. Olha, Silvio, se eu pudesse, eu levantava aqui agora e começava a bater palma e votava em você. Adorei, adorei. Tenho certeza que os colegas aqui também, que estão nos acompanhando, gostaram muito. Eu tô até meio perdida, porque você veio numa ascendente muito interessante. Primeiro que eu gostei demais do seu formato de trabalhar com a gente o que vem das MPs e dar os destaques, que é o que você falou, o pessoal fala muito sobre os temas sem ter o conhecimento de fato, sem ir na origem da discussão, que são os textos normativos, né? E a maneira como você traz para a gente, deixa a gente bastante presa e tal, adorei, muitíssimo obrigada. A gente tem ainda aqui uns 15 minutinhos com você. Tá tranquilo. Eu já vi que tem uma pergunta, vou até olhar aqui, eu marquei a pergunta, acho que é a pergunta do Jonatas. Enquanto eu procuro ela, eu tenho duas perguntas para você ir respondendo e eu vou organizando dos participantes. Você viu se existe alguma consideração normativa ou judiciária ou alguma discussão dentro do Ministério Público sobre o empregador garantir condições do trabalho remoto, no sentido de que a criatura que não tinha uma internet banda larga, não tinha computador próprio para trabalhar, e quando ela trabalhava na empresa, ela tinha um desktop que não pode ser levado para casa dela, sei lá. Nesse sentido de garantir que essas pessoas possam levar para suas casas e ter o ambiente adequado para que elas possam trabalhar, no sentido básico, aí que eu acho que são dois fatores principais, né? A internet banda larga, sem nenhuma restrição, e os computadores. Você viu alguma coisa sobre isso? Enfim, se puder. E o outro é só para uma confirmação. A Unicamp foi uma das beneficiadas desse movimento de distribuição de verba do MPT, não foi? Foi. São essas duas. Se você puder, aí eu vou olhando aqui. Tá, legal. Em primeiro, vai ser um prazer falar com as perguntas, articular com as perguntas e interagir, porque a gente pode falar alguma coisa que de repente escapou, e eu, no afã de querer falar tudo, eu sei que fica mais rápido, agora posso respirar e ir mais devagar. Passei muito do tempo que você me deu, você desculpa. Mas a gente está com tempo aqui, está tudo tranquilo. A MP, a 927, se não me engano, acho que não é a 936, mas é a 927, ela fala que o empregador tem que dar, quando for necessário, instrumentos diferenciados para o trabalho, ele tem que prover isso. Mas ela fala que tem que prover, inclusive, pode prover sob a natureza jurídica de comodato. Comodato é aquilo que você recebe, mas tem que devolver. Né? Então, ela fala sobre isso. O que a gente tem percebido na prática é que aqueles que têm condição financeira, os grandes conglomerados, as empresas bem estabelecidas, e que ela afasta o trabalhador ou trabalhadora, mas com aquela perspectiva de continuar a produção e a sua receita numa situação minimamente estável, está provendo. Tá? Agora, quando percebe que a pessoa tem, como é, por exemplo, na maioria dos casos, nós professores, né, aí usa, entendeu? Eu não tenho visto políticas de ressarcimento. Pode ser que tenha, mas na minha mão não caiu. Mas a MP fala, tá? Mas ela não é assim, digamos, se você olhar lá o texto, eu não tenho de cabeça, mas ela não diz assim, tem que pagar, tem que custear, tem que arcar. Né? É aí que entra sempre a palavrinha pode, que é a palavra que muda tudo, né? Pode, poderão. Em relação às destinações, a gente fala sobre isso porque houve uma medida provisória, uma norma do Executivo lá atrás que estava sendo discutida no Congresso, que depois entrou em vigor, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas ela determinava que todos os valores conseguidos pelo Ministério Público por multas de descumprimento de TAC ou indenizações e ações judiciais deveriam ir para um fundo gerido pelo Poder Executivo Federal na área do trabalho. Ou seja, a gente perdeu por medida provisória a gestão dos recursos que a gente consegue. Veja, esse recurso não é nosso. Existe uma lei que diz que o recurso tem que ir para reconstituir bens lesados. É a Lei 7347 de 85.
Mas a gente, normalmente, como não há esse fundo que a lei fala, a gente vai fazendo essas destinações para o bem social. O Hospital de Câncer aqui de Campinas, por exemplo, veio da condenação que todo mundo conhece do caso Shell, das contaminações do caso Shell. E são inúmeras pelo Brasil inteiro. E aí, imediatamente, a gente percebeu, e também por uma falta de articulação das informações do governo, que a gente podia direcionar esse dinheiro. Então, todos os procuradores estão nessa linha. Então, eu e vários colegas aqui de Campinas, a gente já passou na ordem aí de, se eu não estiver enganado, na ordem de 6 milhões de reais só para a Unicamp. Testes, equipamentos de proteção, equipamentos para fazer equipamentos de proteção, pesquisas, né? Coisas que, pelo que a gente sabe dos pesquisadores, não fosse isso, eles ainda estariam buscando crédito junto a agências de fomento, porque isso ainda está sem a velocidade necessária da pandemia, né? Infelizmente. Então, isso está acontecendo no movimento no Brasil inteiro, por isso que já deu bem mais de 200 milhões aí. Silvio, já tem algumas perguntas aqui. A Bruna pergunta assim, ó. Quanto aos empregados do grupo de risco, poderíamos falar em um direito ao não trabalho presencial, de forma que, se obrigado a se apresentar presencialmente, poderia se utilizar da rescisão indireta, dados os riscos expostos nos termos do 483, a linha C, se dispensado sem justa causa, mas em razão de pertencer a esse grupo e se recusar ao trabalho, poderia se configurar dispensa discriminatória? Caramba, hein, Bruno? Mas a resposta dela é sim. Sim. Obviamente, a medida provisória não trata disso, né? E eu estou também trabalhando com esse caso em tese. Mas, sem dúvida nenhuma, porque essa ideia de grupo de risco, ela não está estabelecida em nenhuma das MPs, né? São essas coisas que nos chamam muita atenção, do deslocamento, e isso tem que ficar claro, gente. Não é que a lei era boa, né? Não é que os trabalhadores e trabalhadoras já tinham uma margem de reivindicação muito grande. Não tinham. Mas o pouco da proteção que tinha, isso foi. E é importante perceber que daí é o direito atuando ou deixando de atuar nos pilares de sustentação da exploração da força de trabalho, que é da onde você tira a mais-valia, que vai dar condição material da acumulação de capital. Né? Então, lógico que há uma retração por parte de todos, tanto dos grandes conglomerados quanto dos pequenos, mas o problema é que numa situação de excepcionalidade, quem fica com a varinha mágica para dizer como vai ser ou como não vai ser é só um lado, e é justamente o lado que, a princípio, é o mais é o que tem mais condições nessa barganha, o que não significa dizer, especialmente para micros e pequenos empresários, que eles não vão ser profundamente afetados pela pandemia. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas há que se ter uma visão clara do papel, por exemplo, dos grandes conglomerados sobre isso, dos bancos. Né? Então, boa parte do dinheiro, e do orçamento público, boa parte do dinheiro do orçamento público brasileiro vai para o pagamento de dívida com o banco. Então, se a gente não realocar essas coisas, não fizer uma reengenharia agora, que horas que nós vamos fazer? Mas o governo já está fazendo. Mas quem aqui consegue ter condição ou clareza de que tudo que poderia estar sendo feito foi? Né? Então, esse exemplo do banco, para mim, é muito emblemático. Você reduz o tal do compulsório dos bancos, que é aquele dinheiro que o banco não pode mexer, que tem que ficar parado no Banco Central. Você bota isso como liquidez na mão do banqueiro. O que você espera? Que esse dinheiro vá parar na mão de quem precisa, com menos exigências e tudo mais. Isso não aconteceu. Isso é muito sintomático. Então, no cada um por si, se o Estado não medir, entrega para as partes que estão sendo prejudicadas o cada um por si, quem tem mais poder vai se dar melhor. Então, nessa situação que ela colocou, voltando para a pergunta, se a gente não entender que a pessoa num grupo de risco não tem o direito humano fundamental no contrato de trabalho de não ser colocado em risco, então aí a gente não esquece nem de falar de direito do trabalho, a gente não fala mais em direitos humanos. Só que assim, vamos pensar do ponto de vista estratégico jurídico, você vai ter que ancorar essas disposições na legislação constitucional, nos direitos fundamentais e nos dispositivos de proteção da saúde que a CLT traz, e não nas MPs. E aí você vai poder ter que fazer uma discussão no judiciário, que talvez não dê tempo, se a gente pensar em vida, talvez não dê tempo, que é uma discussão seguinte, não, mas nós estamos falando de uma legislação, que é uma legislação em tempos extraordinários. Né? Então,
em termos extraordinários, a gente tem que... Então, essa aceitação a priorística de que o tempo extraordinário pode tudo, especialmente nas relações de emprego, é o que, na verdade, muitas vezes impede mobilização, reivindicação, né? Ainda que numa situação de distanciamento como a gente está. Mas eu acho que tem fundamento jurídico. Sim, tem aqui mais uma do Tiago, e depois da dele eu já vi que eu posso fazer o bloco das 3 últimas, que acabam se juntando. O Rafael juntou aqui a do Jonas, do Luiz Felipe. Então eu te faço essa, depois te faço mais uma. E aí, pessoal, eu vou depois encerrar, porque o professor Silvio tem outros compromissos, tá? Então, ó, o Tiago pergunta assim: professor, muito boa explicação de todos os pontos. Para depois da pandemia, é possível que essa falta de protagonismo do trabalhador perante as negociações seja uma tendência legal, de forma ainda mais radical que na reforma trabalhista de 2017? Como combater esse abuso decisório do empregador? Puxa vida, não. Eu queria que fosse o contrário, né? A gente está usando agora o verbo esperançar, que é uma questão até de saúde mental nesse momento, né? Se a gente não tiver uma esperança de alguma coisa, como é que a gente se equilibra, né? E eu queria muito que... todo mundo está falando que esse vírus, na verdade, mostra a necessidade da solidariedade, isso me parece muito claro. E o aspecto da mobilização para a solidariedade, ele é um aspecto crucial das relações de trabalho, em termos de reivindicação, e que vai se perdendo ao longo do tempo, ainda mais com as situações da morfologia do trabalho. Esse é um termo do professor Ricardo Antunes, da Unicamp, né? A morfologia do trabalho, ou seja, a maneira como o trabalho se apresenta no século XXI, ela intensifica ainda mais esse distanciamento. Estamos falando tanto de distanciamento social da classe trabalhadora é uma coisa que vem se construindo há muito tempo, né? Secularmente, podemos dizer, agora pensando no século XX. E tudo que despertar solidariedade num sentido amplo, e não só no sentido de saúde, pandêmico, certamente reverberaria de maneira muito boa na classe trabalhadora. Será que isso vai aparecer agora? Pode ser. Sem isso, a minha resposta para a pergunta para ele é: certamente há uma possibilidade dessa desconstrução absoluta da proteção trabalhista, intensificada, escancarada com essa regulamentação atual, que ela se estabeleça e se consolide. Eu acho que isso não é uma questão de tendência política, e isso é uma questão de mobilização. E como eu disse no final da minha fala, se a gente não perceber a essencialidade da ocupação dos espaços democráticos a partir de uma ideia solidária, de empatia, o que nós estamos passando não vai valer de nada. Silvia, acho que as outras 3 questões também vão um pouco nessa linha. Se me permite, eu vou fazer elas juntas, tá bom? O Jonatas fala assim: professor, você acredita que o advento da pandemia representa uma mudança permanente nas relações de trabalho, principalmente em um governo tendente à relativização de normas trabalhistas? Aí o Luiz Felipe complementa: professores, boa tarde. Não seria o caso de, no lugar de uma postura caritativa, de solidariedade, de ajuda aos necessitados, partirmos para um modo de produção que não seja baseado na exploração da força do trabalho, no abuso, no absoluto sacrifício de parcela da população? E aí, por fim, o Rafael: da linha do Jonatas e do Felipe, também tem esse receio de um aproveitamento do momento em vir algo ainda mais prejudicial ao trabalhador, haja vista que muitos, a parte que mais estaria perdendo nessa pandemia seriam as empresas, e com isso acredito que para as mesmas se sustentarem, meu medo é recair sobre os trabalhadores. Bom, obrigado pelas perguntas, inclusive vai me permitir fazer um comentário que eu não tinha conseguido fazer até então, que é importante. Primeira coisa, existem 2 campos para você pensar. Um campo é no campo da manutenção da estrutura do sistema capitalista, né, que alguns pensadores chamam de campo reformista, ou seja, você imaginar que você vai conseguir tornar o sistema capitalista menos predatório para as pessoas e com alguns mecanismos de redução de desigualdade social. E existe aqueles que pensam no campo da emancipação, né? Ou seja, uma sociedade completamente desprovida de desigualdade social, que seria uma outra coisa que não é essa que a gente viu. O pessoal
tende a polarizar, dizer que o contrário do capitalismo é comunismo. Não necessariamente, né? Inclusive, você tem aí as diversas vertentes, socialismo não é a mesma coisa que comunismo, mas a nossa conversa não é para isso, né, Ana? Depois vocês enchem a professora Ana aí, que ela entende bem essas diferenças. Mas se a gente for pensar dentro da matriz reformista, para não dizer que não falei das flores, vamos falar da matriz de superação, de emancipação. Talvez a pandemia possa, de fato, mostrar e agudizar todas as fraturas e todas as contradições que o capitalismo traz e que se materializam pela desigualdade social, pobreza e opressão. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Será que acontece? Não sei, gente, queria eu saber. Foi o que eu falei, é o problema de você olhar por evento histórico de essência, como desse, né? Então, ninguém vai estudar o século XXI sem falar da pandemia. Isso para mim é claro. Tá? Você não tem como saber o que vai acontecer, né? Ainda mais agora nesse momento. Tem aqueles que dizem que sim, né? Tem aqueles que lembram que depois da Segunda Guerra nós tivemos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim. Mas tem aqueles que lembram também que a gente teve várias crises econômicas, e eu tenho uma quedinha a me aliar com esses, né? Espero estar errado, mas a gente teve a crise de 29, a gente teve o problema da peste, a gente teve Podemos chegar numa sucessão de crises econômicas dos anos 70, de 2008, e muita gente falando, agora vai, agora o sistema de sociedade capitalista cai, agora não tem jeito. Estamos aí, né? Então, mais pensar num sistema emancipatório seria isso. Pensar agora dentro do ponto de vista de um olhar reformista. A gente pode pensar que essa reforma pode vir, ou seja, as pessoas podem reivindicar melhores situações, o que envolveria também uma proteção jurídica melhor. Isso pode vir a acontecer, eu acho que vai depender muito do estrago que essa pandemia fizer, né? Porque essa pandemia ela não vem junto, né? Essa pandemia vem junto com o ideário, como eu disse, ideológico, com manifestação política muito forte e muito arraigado, e às vezes parece inabalável. Por mais do que as coisas aconteçam, isso parece inabalável. Então, é possível que venha? Tomara, eu juro que eu torço. Tá? Tomara que sim. Mas isso vai depender de mobilização, de conscientização. Por quê? Porque daí você pressiona o político, que por sua vez muda o jurídico. A linha nossa antes da pandemia não era essa. A linha da regulamentação da pandemia não me parece ser essa. E aí a primeira pergunta falou: o mundo do trabalho vai mudar? O jeito de trabalhar vai mudar? A gente vai fazer uma discussão dessa, já em primeira mão aqui, estão todos convidados, lá no nosso programa de mestrado, vai ser uma live com o professor Ricardo Antunes e com a professora Gabriela Delgado, da UNB, o professor Ricardo Antunes, justamente sobre isso. O que já dá para a gente perceber dos impactos da pandemia no mundo do trabalho? Não é na lei do trabalho só, é no mundo, no jeito de trabalhar. Me parece que algumas coisas elas estão se acelerando e se provando viáveis. Né? Então, na área da educação, por exemplo, o que será feito do EAD? Né? Será que esse vai ser o nosso novo normal, Ana? Não sei, tomara que não. Mas né, eu sinto muita falta da interação. Não sei. O teletrabalho, eu já ouvi de empresas, inclusive de empresários, dizendo, inclusive para a imprensa, dizendo: olha, eu sempre fui reticente em colocar alguns funcionários de alguns setores em teletrabalho, agora eu vi que até melhorou. Né? Só que aí vem junto as ferramentas de controle no teletrabalho, que não é simples. Há diversos estudos da psicologia do trabalho mostrando o quanto pode ser deletério o tal do teletrabalho, que as pessoas dizem que é mais liberdade, você está mais aconchegado em casa. A gente sabe bem, né, como não é verdade. Mas muitas pessoas também estão tendo a possibilidade de perceber isso, que antes defendiam, né? Então, assim, trabalhos que eram feitos presencialmente. Não... Gente, nós estamos falando em medicina à distância. O Conselho Regional de Medicina aprovou. Tudo bem que a assistência médica à distância é extraordinária por esse período. Mas vai que o pessoal acha que pode, que dá. Então, são mudanças no mundo do trabalho que a gente pode ver. Isso impacta na legislação? Eu acho que certamente. Eu acho que é muito mais fácil a realidade se impor à legislação do que o contrário. Essa é a história do direito. Tá? Eu tenho ainda um tempo, Ana. Se quiser, eu estou aqui. Tem mais gente aí? Eu acho que como eu acabei
picotando o pessoal, já vou fazer só até essa pergunta, acho que eu dei uma esfriada aqui, mas eu sei que você também ficaria mais, porque você é extremamente educado e tudo mais, mas assim, Silvio, foi excelente, foi muito bom, muito obrigada pela forma, pelo tema que você escolheu. Eu gostaria de convidar todo mundo para se inscrever no canal do professor Silvio lá no YouTube. Ele fica falando que os professores viraram YouTubers agora, mas existem, eu vou dizer que existem YouTubers e YouTubers, professores, tá? E o Silvio tá com um canal com o nome dele mesmo. Você procurar no YouTube, você encontra, e ele tem lá um momento que ele está fazendo diálogos pandêmicos, muito legal. Ele convida um pessoal para dialogar com ele. Vale muito a pena acompanhar. Então, eu espero, inclusive, que você mantenha esse canal, Silvio, mesmo depois da pandemia, para você encontrar outro tipo de diálogo para ser feito. E acredito que o pessoal que for assistir a palestra do professor Paulo Eduardo Vieira de Oliveira no sábado, 16 de maio às 10 da manhã, sobre direito do trabalho na pandemia, vai poder fazer várias relações com aquilo que o professor Silvio mencionou para a gente hoje, porque aí vocês conseguem ter a visão de quem está trabalhando no Ministério Público e trabalha na academia, e uma pessoa que trabalha na academia e trabalha também no Poder Judiciário, o que é bem legal. E eu deixo aqui também o convite para vocês, na palestra da semana que vem, que nós vamos receber um colega de trabalho, professor, nem sei se ele te deu aula, Silvio, para mim ele deu, que é o professor Peter Panuto. Não, é contemporâneo. É mesmo? Vou falar para o Peter que tá precisando. Está trabalhando muito. Está trabalhando muito. Ele vai falar conosco de coronavírus, desafios ao federalismo brasileiro, na semana que vem, às 7h30 da noite, na quarta-feira também. Então, Silvio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Convido novamente o pessoal para te procurar lá no YouTube e acompanhar também as palestras da PUC, que estão bem legais, também tenho acompanhado. E quem sabe a gente não se encontra de novo. Espero que com um motivo mais esperançoso do que esse aqui, né? Claro. Se você me permite, eu queria fazer um super elogio também à qualidade do que vocês estão fazendo aqui na Faculdade de Direito, Sul de Minas, as pessoas que vocês estão trazendo. Essa palestra do professor Paulo mostra isso, né? Muito interessante. O professor Peter, não é porque é meu colega, mas ele está enfrentando, além de ser um pesquisador, ele está enfrentando a pandemia como secretário de Negócios Jurídicos aqui do município de Campinas, então ele vai ter muita coisa para dizer para vocês. Eu acompanhei as pessoas que vieram antes, então é por isso que eu que agradeço, eu me sinto muito lisonjeado, porque muita gente boa, assim, eu estar no meio dessas pessoas, são gente que eu quero assistir, então eu estar no meio, eu me sinto ali, mas eu fico muito contente, o que vocês precisarem de mim, sempre. Ana, eu quero convidar vocês a acompanharem também lá o canal no YouTube do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC de Campinas, tem no YouTube, tem no Facebook, nós temos aí lives e palestras. Ontem a gente teve o Ingo Sarlet com a gente, lá com o professor Lucas, só também nomes legais. Eu acho que esse papel que a academia está fazendo, que é de também vencer seus preconceitos, como eu tinha, ir para a rede social, dialogar de uma maneira que as outras pessoas entendam, é uma coisa que também boa que a pandemia está fazendo a gente vencer e que a gente possa ir com isso. E já convido todo mundo, a gente está fechando a data, mas a professora Ana vai estar comigo lá no Diálogos Pandêmicos. Nós vamos falar sobre um assunto super tranquilo, nós vamos, na verdade, bater um papo, né, sobre política pública em tempos de pandemia, né, e vai ser um prazer te receber lá. Sei que você vai estar no nosso programa também de mestrado, e eu estou à disposição, muito lisonjeado, espero que tenha sido de grado de vocês, e precisando, eu estou à disposição, só me chamar. Podendo, eu vou de carro, eu vou pessoalmente. Excelente. Silvio, você não tem nem que ficar preocupado se o pessoal gostou ou não, porque o que eu estou lendo aqui é ótima palestra excelente, obrigado, professor, ótima live. Eu queria assistir pelo menos umas 3 vezes, isso aí vai umas 3 pessoas falando aqui, e realmente eu tenho que concordar, foi muito bom. Mas a gente encerra aqui e com certeza a gente se encontra nessas outras atividades. Pessoal, depois eu peço para passar para vocês o nome dos canais, que eu estou vendo aqui que o pessoal está pedindo, o Rafael indicou, pode deixar que eu vou divulgar. Acompanhem lá no meu Instagram, tá? E depois eu coloco aqui também para vocês. Silvio, tenha um ótimo término de dia para você, um ótimo término de semana, e a gente vai se encontrando por aí. Muitíssimo obrigada, viu? Para vocês também, fiquem bem. Tchau, tchau.